Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC, em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Bom, esse curso ele teve como referência um material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida pelo ProBiogás, a Cooperação Alemã, o GIZ e o Ministério das Cidades. Bom, vamos continuar falando sobre parâmetros de caracterização dos esgotos, tá? Agora vamos falar sobre a questão da matéria orgânica. E a matéria orgânica ela se constitui, como o principal problema de poluição dos cursos d'água. A matéria orgânica ela é utilizada pelos micro-organismos aeróbios, ou seja, aqueles que se desenvolvem na presença de oxigênio nas suas atividades metabólicas, na decomposição dessas matérias orgânicas. E os micro-organismos aeróbios, eles utilizam oxigênio dissolvido, o OD, para degradar a matéria orgânica. E com isso eles vão consumir e reduzir a concentração de oxigênio nas águas. E aí você tem aí o processo de autodepuração, certo? Muito bem. E a matéria orgânica que é presente nos esgotos, ela é dividida em frações, em que a gente mostra a seguir. Então você tem aqui classificada quanto a forma e o tamanho. A gente tem a matéria orgânica em suspensão, ou particulada é a matéria orgânica dissolvida ou solúvel. E quanto à biodegradabilidade, a gente tem a matéria orgânica inerte e a matéria orgânica biodegradável. Bom, então a gente pode determinar a matéria orgânica presente nos esgotos por meio de uma caracterização, caracterizando aí os ácidos graxos voláteis, carboidratos, proteínas, lipídios, e você também por meio de uma quantificação, em que você pode fazer isso por métodos diretos, que seria aí a determinação do carbono orgânico total, do COT, e por meio de métodos indiretos, como a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, e a demanda química de oxigênio, a DQO. Então são formas aí de caracterizar e quantificar a matéria orgânica presente nos esgotos. Muito bem, a matéria orgânica então, você tem que a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, ela vai medir a quantidade de oxigênio consumido pelos micro-organismos aeróbios para a estabilização da matéria orgânica. Ela é uma indicação indireta do carbono orgânico biodegradável, e aí você tem aí esse processo, Você faz esse processo da determinação aí, num tempo aí de 5 dias, e você tem aí a determinação de uma faixa de demanda bioquímica de oxigênio, que aí no caso específico para o esgoto fica entre 200 e 300 miligramas por litro. As vantagens do teste da demanda bioquímica de oxigênio, elas são o quê? Elas vão indicar a fração biodegradável do despejo, no caso do esgoto, ela indica a taxa de degradação do despejo, ela indica a taxa de consumo de oxigênio em função do tempo, e ela vai determinar aproximadamente a quantidade de oxigênio requerido para estabilizar biologicamente a matéria orgânica presente no resíduo, no esgoto. Tá bom? Aqui é um esquema em laboratório que se usa nesse tipo de análise, no caso da DBO. Muito bem. As limitações que a DBO apresenta são, você pode encontrar valores baixos de DBO, caso os micro-organismos não estejam adaptados ao despejo. Metais e outras substâncias tóxicas podem também matar ou inibir micro-organismos, o que vai comprometer o resultado obtido através da DBO. E existe a necessidade de inibir organismos responsáveis pela oxidação da amônia. Demora 5 dias, ou seja, um tempo largo, quando você está aí controlando e está operando aí uma estação de tratamento de esgoto. Muito bem. Bom, a demanda química de oxigênio, ela vai medir a quantidade de oxigênio consumido em decorrência da oxidação química da matéria orgânica. E ela é obtida por meio de um agente oxidante forte. E aí especificamente se usa aí o dicromato de potássio em meio ácido. Então é um processo aí em que há uma reação
química, né, entre o despejo, o resíduo, o esgoto e esses elementos aqui. A faixa típica para o esgoto é entre 400 a 600 miligramas por litro. Tá? As vantagens do teste de DQO vai levar de 2 a 3 horas para ser realizado, ou seja, muito mais rápido do que a determinação por meio da DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e ele indica o oxigênio requerido para a estabilização da matéria orgânica. Bom, limitações que a DQO apresenta, né? São oxidadas tanto a fração biodegradável quanto a fração inerte da matéria orgânica do despejo. Ou seja, o teste ele pode superestimar o oxigênio a ser consumido no tratamento biológico dos despejos. Ele não fornece informações sobre a taxa de consumo da matéria orgânica ao longo do tempo, né? Já visto que ele é feito em 2 ou 3 horas. E certos constituintes inorgânicos, eles podem ser reduzidos, né? Ou seja, sendo oxidados e interferir no resultado final. Certo? Aqui é um aparelho, né, que é utilizado nessa análise da DQO. Muito bem. A relação DQO-DBO, ela vai medir o grau de biodegradabilidade da matéria orgânica. Aumenta essa relação à medida que o esgoto passa pelas unidades do sistema de tratamento. E ela vai indicar a eficiência das unidades na remoção de matéria orgânica biodegradável. Então, quando você faz a relação DQO-DBO, você, na verdade, está medindo a eficiência do seu processo de tratamento. Quanto maior a eficiência do tratamento, maior vai ser essa relação, podendo chegar a 5 no efluente da estação de tratamento de esgoto. Tá bom? Aí você tem a relação DBO, DQO, representada aí através de um esquema. Pessoal, é isso aí. Até a nossa próxima aula. Valeu!